Imagine olhar para os seus filhos dormindo, sabendo que naquela noite você vai deixá-los, talvez por anos. Rosilene fez isso. Numa madrugada silenciosa em Goiânia, ela beijou a testa de Gustavo e Letícia, pegou uma mochila nas costas e partiu rumo ao desconhecido, sozinha, sem documentos, sem garantias. Seu destino, os Estados Unidos, seu sonho, dar uma vida digna aos filhos que ficaram para trás. Mas a realidade que a esperava era dura demais. Frio, fome, humilhação e noites, dormindo na rua. Ainda assim, ela não desistiu. E foi justamente quando tudo parecia perdido que um encontro improvável começou a mudar o rumo dessa história. Fica comigo até o fim, porque essa história vai mexer com o seu coração. Rosilene apertou com força a pequena mochila nas costas enquanto observava seus 2 filhos dormirem. Era madrugada em Goiânia e ela sabia que aquela seria a última vez que os veria por um bom tempo. O coração doía, mas a decisão estava tomada. Ela beijou as testas de Gustavo, de 12 anos, e Letícia, de 8, tentando gravar o cheiro e a paz daqueles rostos infantis. Havia prometido a si mesma que faria o impossível para garantir um futuro melhor para eles. Viúva desde os 28, Rosilene sempre carregou sozinha o peso de sustentar a casa. Trabalhou como faxineira, vendedora de quentinhas, cuidadora de idosos. Ainda assim, nunca passou do básico. Quando uma conhecida lhe falou sobre a possibilidade de ir para os Estados Unidos, mesmo sem documentos, ela sentiu que essa poderia ser sua única chance. Vendeu o que pôde: a televisão, o fogão, o ventilador da sala. Pegou um empréstimo com juros altíssimos e entregou o dinheiro para um coiote que a levaria até a fronteira com o México. A mãe dela, Dona Nair, chorou muito, implorou para que ficasse. "Você vai se meter em coisa perigosa, minha filha", dizia. Mas Rosilene apenas respondeu: "Se eu não for, meus filhos nunca vão sair disso aqui. A viagem foi longa, sofrida. Ônibus clandestinos, caminhadas no deserto, medo constante de ser pega pela imigração. Dormiu em casas abandonadas, comeu o que lhe davam. Passou por dias sem tomar banho. Quando finalmente cruzou a fronteira, os pés estavam em carne viva e o corpo exausto. Ainda assim, ela se ajoelhou no chão seco do Texas e agradeceu a Deus. Lá pegou caronas até chegar em Nova York, onde, segundo a amiga que lhe deu as informações, haveria mais trabalho. Mas chegando na cidade, tudo foi diferente. A amiga havia se mudado. Rosilene não conhecia ninguém. Andava pelas ruas com os documentos falsificados que comprara, tentando falar o pouco de inglês que aprendera sozinha. Nada dava certo. O dinheiro que trouxera acabou em menos de uma semana. Os dias começaram a ficar mais frios e ela, sem teto, passou a dormir nas estações de metrô e depois nas calçadas. À noite, enrolava-se em papelão, escondia a mochila debaixo do corpo e chorava silenciosamente. Não por arrependimento, mas por saudade. Sentia o cheiro dos filhos no travesseiro que deixara no Brasil, e era isso que lhe dava forças para continuar. O inverno chegou de verdade, e Rosilene conheceu o que era o frio cortante das madrugadas nova-iorquinas. A primeira noite com neve foi a mais dura. Mesmo enrolada em 2 casacos doados, ela sentia os dedos enrijecerem. Dormia em frente a uma loja fechada entre caixas de papelão, tentando não atrair atenção. O medo de assaltos, de ser agredida ou deportada, nunca saía de sua mente. Durante o dia, andava quilômetros em busca de pequenos bicos. Lavava banheiros de bares em troca de uma refeição, limpava janelas de carros em postos de gasolina, carregava sacolas para velhinhos nos mercados. Quando tinha sorte, ganhava alguns dólares. Quando não, comia o que encontrava nos abrigos comunitários, se houvesse vaga. A cada centavo que conseguia juntar, mandava para o Brasil. Sempre que passava por uma lan house ou achava Wi-Fi liberado,
Mandava mensagem de áudio para a mãe. Diz para as crianças que eu tô bem, que logo vai melhorar. Escondia a verdade. Nunca mencionava as noites no frio ou os dias sem comida. Preferia que os filhos acreditassem que ela estava em um lugar seguro e feliz. Mas a realidade era cruel. Ninguém lhe dava trabalho fixo. Os poucos que se aproximavam queriam se aproveitar de sua situação. Homens que prometiam ajuda em troca, de favores, patrões que não pagavam o combinado. Rosilene resistia a tudo. Tinha medo, sim, mas tinha orgulho. E, principalmente, tinha um motivo maior que qualquer sofrimento. Gustavo e Letícia. Numa tarde de janeiro, Rosilene desmaiou na calçada, fraca e desidratada. Acordou em uma maca de hospital público, com uma enfermeira tentando se comunicar. Não entendia muito do que diziam, mas captou uma coisa: sem documentos, sem seguro. Foi medicada e liberada no mesmo dia, com um bilhete na mão e a alma em pedaços. Voltou para a rua, agora ainda mais frágil. Sentou-se em frente a uma igreja e chorou alto pela primeira vez. Não pelas dores no corpo, mas pela dúvida que começou a nascer. Será que estava falhando como mãe? No dia seguinte, conheceu uma mulher chamada Ivone, uma haitiana que também vivia nas ruas. Foi ela quem dividiu com Rosilene um saco de pão velho e um pouco de esperança. A gente se ajuda. Irmã, aqui ninguém é invisível para quem já foi invisível também. Foi a primeira faísca de luz no túnel escuro da vida de Rosilene. As semanas passaram e Rosilene e Ivone criaram uma amizade improvável, sustentada por dores parecidas e sonhos diferentes. Juntas, descobriram cantinas onde distribuíam sopa quente uma vez por semana, igrejas que davam cobertores e até lugares onde era possível tomar banho. Eram rotas invisíveis, conhecidas apenas por aqueles que viviam à margem. Certa manhã, enquanto caminhavam pela região do Queens, Rosilene avistou um cartaz colado na vitrine de uma pequena padaria brasileira. Precisa-se de ajudante de cozinha, falar português. O coração acelerou. Aquilo parecia um chamado direto para ela. A roupa estava suja, o cabelo desgrenhado, e ela sabia que sua aparência jogava contra, mas não podia perder a chance. Pediu a Ivone que esperasse e entrou. A padaria tinha cheiro de pão fresco, café e bolo de milho. Atrás do balcão, uma senhora de meia-idade limpava uma assadeira. Rosilene respirou fundo e disse com voz trêmula: "Por favor, eu vi o cartaz. Eu sou do Brasil." A mulher a observou com cuidado. Seu nome era Dona Cida, mineira que estava ali há mais de 20 anos. Escutou a história de Rosilene em silêncio, com o senho franzido e os olhos marejados. Ao final disse: "Olha, moça, eu não posso te registrar, não com esses papéis, mas posso te pagar por dia em dinheiro. Quer começar agora?" O sim saiu antes mesmo que Rosilene pensasse. E assim começou uma nova fase. Todos os dias, às 6 da manhã, ela chegava à padaria, limpava as bancadas, ajudava a fazer os salgados, lavava louças e aprendia receitas. Era um trabalho pesado, mas ela se sentia viva, tinha propósito. E o mais importante, tinha onde tomar café e ganhava $20 por dia, que economizava quase por completo. Dona Cida percebeu o empenho da nova ajudante. Notava como Rosilene chegava cedo, mesmo enfrentando o frio da rua. Um dia, deixou que ela dormisse no depósito da padaria, onde havia um colchonete esquecido. Era pequeno e escuro, mas para Rosilene era um palácio. Foi nesse mesmo espaço, com o celular carregado na tomada da cozinha, que ela gravou uma mensagem chorando para os filhos. "Mamãe conseguiu um trabalho. Tô ficando mais forte. Não, se preocupem comigo, meus amores. Tudo vai dar certo." Naquele instante, mesmo ainda vivendo na beira do abismo, Rosilene sentiu a primeira brisa de esperança de que sua vida, enfim, poderia começar a mudar. Com o tempo, Rosilene se tornou peça fundamental na pequena padaria. Dona Cida passou a confiar nela de verdade, não só para o trabalho duro,
mas também para lidar com clientes, atender telefone e até cuidar do caixa em horários de pico. Rosilene era ágil, discreta, honesta e, acima de tudo, grata. Apesar disso, ainda não tinha documentos. Cada vez que via um carro da imigração nas ruas, sentia o coração disparar. Evitava multidões, não falava com estranhos e preferia não sair do bairro. Mesmo assim, algo dentro dela dizia que a vida estava, pouco a pouco, lhe devolvendo o que havia tirado. Foi num sábado de sol que a mudança real começou a acontecer. Rosilene estava limpando uma mesa da área externa da padaria quando ouviu duas mulheres conversando em português ao lado. Uma delas falava com entusiasmo sobre um centro comunitário que ajudava imigrantes brasileiros sem documentos. A outra parecia cética, mas curiosa. "Dizem que tem até advogados que trabalham de graça", comentou uma delas. Rosilene não pensou duas vezes. Limpou as mãos no avental e se aproximou com humildade. "Me desculpa, eu ouvi vocês falando. Esse centro ajuda mesmo? Será que eu posso ir lá?" As mulheres olharam surpresas, mas sorriram. Uma delas, a mais jovem, estendeu a mão com gentileza. "Claro que pode. Eu sou voluntária lá. Meu nome é Camila." Rosilene contou sua história resumidamente, e Camila ficou visivelmente tocada. Prometeu ajudá-la e pediu que fosse ao centro, na segunda-feira. Anotou o endereço num guardanapo e ainda pagou por 2 pães de queijo para ela levar. Na noite daquele dia, Rosilene não conseguiu dormir. No colchonete do depósito, rezava baixinho para que aquela jovem fosse realmente quem dizia ser. Sentia medo de se iludir, mas algo naquela conversa lhe deu uma paz que há tempos não sentia. Na segunda-feira, antes mesmo das 8h, Rosilene já estava na porta do centro. Camila a reconheceu de longe e a recebeu com um abraço. Durante as semanas seguintes, a jovem assistente social ajudou Rosilene com orientações legais. Começou a montar um dossiê com documentos, provas de residência e até uma carta da própria dona Cida. Disseram que o processo seria longo, talvez anos, mas que havia caminhos. Pela primeira vez desde que pisou nos Estados Unidos, Rosilene ouviu uma frase que lhe causou lágrimas de alívio. "Você não está sozinha." Rosilene agora vivia em 2 mundos. De dia, trabalhava firme na padaria, já reconhecida pelos fregueses como a moça sorridente que faz o melhor pão de queijo do bairro. À noite, dividia o colchonete com pensamentos barulhentos. A saudade dos filhos, o medo constante da deportação e a ansiedade pelo processo iniciado com a ajuda de Camila. O centro comunitário tinha sido como uma luz acesa em um corredor escuro. Lá, além da ajuda legal, Rosilene participava de encontros com outras mães brasileiras, ouvia histórias de superação, ganhava alimentos e roupas usadas. Era tratada com respeito, algo que ela já havia esquecido como era. Mas o tempo não. Tinha pressa, os documentos não vinham. O processo era burocrático, exigia paciência e esperança. Muitas vezes, ela saía dos encontros com Camila sentindo-se menor, frustrada por não ter uma resposta concreta. Camila tentava acalmá-la. "Rosilene, você está fazendo tudo certo. O que depende de você já foi feito. Agora é confiar." Mas confiar era difícil. A cada semana que passava, Rosilene pensava nos filhos crescendo sem ela. Letícia já estava entrando na adolescência. Gustavo tinha mudado de voz. Sua mãe contava tudo por áudio, e às vezes, quando falava que Letícia teve cólica ou que Gustavo chegou chorando da escola, Rosilene chorava junto, sozinha no depósito, sentindo-se impotente. Um dia, chegou à padaria mais cedo que o habitual. Encontrou Dona Cida sentada na cozinha, lendo um papel com expressão séria. Rosilene hesitou, mas se aproximou. "Está tudo bem, Dona Cida?" A mulher levantou os olhos e, com um leve sorriso, respondeu:
Está sim, minha filha. Isso aqui é um comunicado do novo dono do prédio. Ele quer reformar e vai aumentar o aluguel. Eu não sei se vou conseguir manter a padaria. Foi como um balde de água fria. Aquela padaria era mais do que um emprego. Era o único lugar onde ela se sentia segura, onde tinha um canto para dormir e uma rotina que lhe dava sentido. O medo voltou com força. Nos dias seguintes, Rosilene trabalhou em silêncio, tentando disfarçar a angústia. A cada bandeja de pão que saía do forno, ela se perguntava: e se a padaria fechar? E se Dona Cida for embora? E se tudo acabar agora? Quando saiu naquela noite e caminhava pelas ruas silenciosas do Queens, viu um casal de moradores de rua dormindo, abraçados, com jornais cobrindo os corpos. Sentiu o frio da calçada em sua pele outra vez. A incerteza, que nunca a abandonava por completo, voltava a sussurrar: e se você não aguentar mais? As semanas que seguiram foram de tensão. A notícia de que o aluguel aumentaria deixou Dona Cida abatida, e a clientela da padaria começou a perceber. Muitos frequentadores fiéis tentavam apoiar comprando mais, mas os dias ficavam cada vez mais pesados. Rosilene se ofereceu para fazer entregas de bicicleta para ajudar a ampliar o alcance da padaria, e Dona Cida aceitou com gratidão. Rosilene pegava a bicicleta emprestada de um conhecido do centro comunitário. Mesmo sem experiência, passou a cruzar o bairro pedalando com sacolas cheias de coxinhas, pães de queijo e tortas de frango. Era cansativo, mas ela se sentia útil, importante. Aquilo também lhe dava outra coisa, uma nova visão da cidade. Foi, durante uma dessas entregas, numa tarde gelada de quinta-feira, que tudo começou a mudar. Ela chegou em um prédio elegante, daqueles que pareciam inalcançáveis para alguém como ela. Tocou o interfone com mãos trêmulas. Uma senhora simpática a recebeu, uma brasileira chamada Amanda, que havia encomendado uma torta por indicação de uma amiga. Amanda se surpreendeu. Foi você mesma que fez? Sim, senhora. Ajudo na padaria da Dona Cida. A receita é dela, mas eu preparei a massa hoje. Amanda sorriu e pediu que Rosilene esperasse um momento. Voltou com dinheiro trocado, mais uma gorjeta generosa e um convite inesperado. Você tem um minuto? Queria te oferecer um café. Tá tão frio lá. Fora, Rosilene hesitou, mas entrou. Durante o café, Amanda perguntou mais sobre a história dela. Rosilene, com humildade, contou partes. Deixou de fora o colchonete, mas não escondeu que estava ali para tentar dar um futuro melhor aos filhos. Falou do medo de perder o trabalho, da saudade do Brasil e da espera pelos documentos. Amanda escutou com atenção. Era empresária, dona de uma pequena rede de cafés e conhecia bem a luta dos imigrantes. O marido dela era haitiano e também passou por dificuldades. Algo em Rosilene tocou seu coração. Antes de se despedirem, perguntou: você tem experiência com confeitaria? Rosilene ficou sem saber responder. Sabia fazer bolos simples, pudim, brigadeiro, um pouco, respondeu sem se gabar. Amanda sorriu. Deixe seu telefone comigo. Talvez eu precise de uma pessoa como você numa das lojas. Com documentos ou não, o talento não pode esperar muito tempo. Rosilene saiu daquele apartamento com o coração acelerado. Talvez fosse apenas uma gentileza, ou talvez fosse o começo de tudo que ela havia sonhado desde que pisou nos Estados Unidos. Nos dias que se seguiram, Rosilene não sabia se devia criar esperanças ou apenas seguir em frente. Guardou o número de Amanda com cuidado, mas não contou nada a ninguém. Continuou fazendo as entregas, cuidando da padaria com dedicação, como sempre fizera. Dona Cida notava algo diferente no olhar da funcionária. Havia um brilho, uma centelha de esperança, mas também havia medo. O medo de quem já foi decepcionado muitas vezes. Na segunda-feira seguinte, enquanto limpava o balcão da padaria, o celular de Rosilene vibrou. Era um número desconhecido.
Atendeu com a voz baixa. Alô? Rosilene? É a Amanda. Está ocupada? O coração dela disparou. Disse que podia falar e Amanda foi direta. Estou abrindo uma nova unidade do meu café em Brooklyn. Preciso de alguém de confiança para cuidar da cozinha. Você me disse que ainda não tem os documentos completos, mas eu quero te dar uma chance. A gente dá um jeito. Rosilene quase deixou o pano cair das mãos. Ficou em silêncio por alguns segundos. Você está falando sério? Perguntou incrédula. Muito, mas eu preciso de alguém com coragem. Você topa vir conhecer a loja amanhã? Rosilene aceitou com a voz embargada. Depois de desligar, encostou-se na parede e chorou. Era um misto de gratidão, medo e alívio. Tinha aprendido a não confiar facilmente em promessas, mas Amanda não parecia alguém comum. Na manhã seguinte foi até Brooklyn. A loja ainda estava em obras, mas já era possível ver o projeto ganhando forma. Um café charmoso, com vitrines amplas e o aroma de algo novo no ar. Amanda a recebeu de braços abertos e apresentou-a à equipe. Explicou que queria montar um cardápio com toques de sabores brasileiros e que precisava de alguém que soubesse fazer isso com alma. Rosilene, sem diploma nem curso, apenas com as mãos calejadas de fazer pão e bolo, aceitou o desafio. Nos dias seguintes, começou a trabalhar meio período no novo café, enquanto ainda ajudava Dona Cida. Amanda, percebendo seu esforço, ofereceu ajuda jurídica para acelerar seu processo de documentação. Tinha contatos, advogados, e conhecia os caminhos legais para quem tinha boa conduta e vínculos com a comunidade. Rosilene sentia que, depois de tanto tempo andando na escuridão, uma porta começava a se abrir. Pela primeira vez, conseguia imaginar seus filhos chegando nos Estados Unidos. Não para encontrar uma mãe dormindo em um depósito, mas uma mulher de pé, digna, com conquistas para oferecer. Ela olhava para trás e mal acreditava no que havia enfrentado. E pela primeira vez, olhava para frente com esperança real. 2 meses depois, o novo café em Brooklyn estava inaugurado. E Rosilene não era apenas parte da equipe. Ela era o coração da cozinha. Seu pão de queijo fazia sucesso com americanos e brasileiros. Seus bolos simples, de fubá com goiabada e chocolate com coco, começaram a virar a marca registrada do lugar. Amanda, fiel à sua palavra, não só ajudou no processo de regularização, como indicou Rosilene para um programa comunitário que dava apoio legal a imigrantes em situação de vulnerabilidade, especialmente mães. Com a documentação provisória em andamento, Rosilene conseguiu, pela primeira vez, enviar dinheiro para o Brasil de forma segura, ajudar sua mãe e, o mais importante, planejar a vinda dos filhos. As ligações com Letícia e Gustavo mudaram de tom. Já não eram mais chorosas, e sim esperançosas. Rosilene contava sobre o trabalho, sobre como aprendeu a usar o forno industrial, sobre os clientes que elogiavam seu bolo de cenoura. E os filhos, cada vez mais animados, passaram a perguntar: "Falta muito para a gente ir, mãe?" Com a ajuda de Amanda e dos voluntários do centro comunitário, Rosilene conseguiu agendar os vistos humanitários dos filhos. O processo não foi fácil, mas agora ela tinha gente por ela. Gente que acreditava em sua história. No dia em que Letícia e Gustavo chegaram ao aeroporto JFK, Rosilene mal conseguia respirar. Usava a melhor roupa que tinha, uma camisa simples e uma calça jeans nova, presente de Amanda. Segurava uma plaquinha feita à mão. "Meus amores." Quando viu os dois passando pela porta de desembarque, o tempo parou. Letícia corria em sua direção com uma mochila colorida, os olhos cheios de lágrimas. Gustavo vinha logo atrás, tentando parecer forte, mas logo desabou nos braços da mãe. "Mãe, a senhora conseguiu!" sussurrou ele, abraçado. Rosilene chorava como quem devolvia à vida tudo que guardou por anos. Abraçou os dois como se nunca mais fosse soltá-los. E não soltaria.
Naquela noite, os três dormiram juntos, num quartinho alugado por Amanda. Pequeno, mas limpo e acolhedor. Nada de colchões no chão de depósito. Pela primeira vez, Rosilene se deitou entre os filhos, com travesseiros de verdade e um cobertor aquecido, e sentiu paz. Ela havia chegado ali com nada além de coragem. Dormira na rua, passara fome, engolira o medo todos os dias. Mas agora tinha um lar, um trabalho digno, amigos e o que mais desejou desde o início, os filhos ao seu lado. A guerra ainda não tinha acabado, mas aquela batalha, a mais importante de sua vida, ela havia vencido. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo contando o que mais te emocionou. Sua opinião é muito importante para a gente. E se você conhece alguém que vai se identificar com a luta da Rosilene, compartilhe esse vídeo. Histórias como essa merecem ser ouvidas. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias reais e emocionantes como essa. Aqui, cada história é um abraço na alma. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo.